Eu tenho muito a quinta série em mim, né? Eu sou um cara muito brincalhão, eu curto. Então, eu acho que é mais fácil pra mim ser pai. Eu fico pensando gente que é muito séria, muito sisuda e não desce na brincadeira da criança, assim, né? Então, pô, eu gosto muito. Não que seja fácil, é bem difícil. Fala galera, tá começando mais um Pai de Quem, aqui você já sabe, um podcast para falar sobre paternidade. Eu sou o Bruno Piscinato, para quem não sabe, sou jornalista, hoje vou falar, sou metido a corredor, tá aqui ó. Mas, além de tudo, eu sou pai do Pedro, pai do Léo, e é por isso que surgiu esse podcast, e é por isso que eu trago pessoas aqui, pessoas que eu conheço, pais que eu conheço e alguns que me indicam pra gente falar um pouquinho como é que é a vida fora do trabalho, como é que é a vida de ser pai. E hoje, vou apresentar ele logo aqui, eu não o conhecia pessoalmente, só das telinhas, só do trabalho, eu como jornalista esportivo sempre acompanho o trabalho do Edu. De verdade, eu queria te agradecer por você dar um pouco do seu tempo, tá aqui com a gente, vir até aqui, um prazer conhecê-lo. E vamos conhecer essa história. Você curte ser pai tanto quanto você curte esporte, Edu? Boa, Bruno. Prazer te conhecer também. Eu sou da lista dos indicados, né? Mas com muitos amigos em comum, muita história em comum ali, lugares que, inclusive, eu trabalhei na Record também, que você conhece tão bem e tal. E aí é um prazer estar aqui, porque eu diria que a minha principal função hoje é ser pai. E eu gosto muito, eu sou um cara que curto, tô sempre muito próximo dos meus filhos, sempre fui assim. Então, quando nasce minha filha, eu tenho 2 filhos. A Alice é mais velha, tem 13. O mais novo é o Pedro, o xará do seu Pedro. O Pedro é autista, o seu? O meu Pedro é autista. O meu Pedro é autista também. Eu vi essas curiosidades. Falei, cara, é muita curiosidade. E ele tá com 8 anos. O meu tem 10. Quantos? 10. Então a gente vai trocar essa ideia sobre autismo também, que é um desafio a mais, né, na paternidade. E aí, mas voltando a me tornar pai, né, quando a Alice veio ao mundo, pintou uma proposta para eu trocar de emprego, que eu trabalhava na SPN, eu recebi um convite da MTV. E era para ser um programa semanal, que é aquele Rock Go. Sim. Eu falei, cara, minha filha tá nascendo, é o primeiro ano de vida, eu quero fazer tudo com ela. Eu quero trocar fralda, eu quero limpar o bumbum, quero fazer tudo, brincar, jogar pra cima, ver andar. E foi ótimo, né? Acabou que eu fiquei só um ano mesmo na MTV, depois veio a Fox, eu acabei saindo. Mas tô contando isso pra vocês entenderem como ser pai importante pra mim, entendeu? Me dediquei pra isso, assim. E eu tenho muito a quinta série em mim, né? Eu sou um cara muito brincalhão, eu curto. Então, eu acho que é mais fácil pra mim ser pai. Eu fico pensando gente que é muito séria, muito sisuda e não desce na brincadeira da criança, assim, né? Então, pô, eu gosto muito. Não que seja fácil, é bem difícil. E é um pouco isso que a gente quer mostrar, que a paternidade é real, mas que ela faz a diferença na questão de estar próximo dos filhos. Você falou aí, geralmente eu pergunto, pai de quem você é o Pedro e a Alice. E a Alice. Então a Alice veio primeiro. E aí, antes da gente, você falou aí que você queria passar esse ano trocando fralda e tudo mais, você sempre quis ser pai, Edu? Era uma coisa assim, tipo, já... Tem gente que depois, né, tem esse sentimento. Você sempre quis? Como é que foi? Eu sempre quis. Era um plano, assim. De repente, 3 era a minha ideia. Número assim. mágico. Mas eu sempre curtia, eu não me via, mas ao mesmo tempo, assim, eu fui ser pai com 40 anos. É mesmo? Então, assim, eu curti bastante. A minha ideia era, pô, vou fazer um monte de coisa, vou viajar, vou conhecer um monte de lugar e tal. Eu achei que foi uma boa idade pra mim, né? Eu acho que foi um bom momento, assim. Gravidez planejada, vamos agora engravidar e aí engravidou. Foi, eu já tava há alguns anos já casado. A festa mesmo tinha sido um ano antes, porque a gente juntou primeiro, juntou em 2005, em 2009 a gente fez a festa de casamento. Juntou, que eu digo morar junto, claro. Né? Aí em 2009 a gente fez a festa de casamento, eu lembro que eu peguei o microfone assim, comunicador, né, metido, peguei o microfone e falei, agora a gente, mais do que um casal, a gente vai formar uma família. Aí no ano seguinte a Alice nasceu. Que demais. Minha conta também é essa, cara, eu casei e no ano seguinte ela tava grávida. E assim, tem uma diferença entre querer e o momento. Eu sempre pergunto para a maioria dos convidados como é que foi o parto, e principalmente da primeira, né? Que é a sua primeira... a hora que a montanha-russa, de fato, ela despenca lá de cima. Você lembra do dia? Que dia que ela nasceu?
Eu lembro detalhes, né? Cheiros, né? É engraçado, que aí no segundo você já não lembra tanto dos detalhes, né? É mais recente, muito mais recente, mas você não lembra tanto. Mas, assim, o que eu lembro, os dois em comum demoraram para nascer. Nasceram com quase 41 semanas os dois. Estavam lá quentinhos. Forninho, numa boa e tal. E aí, a Alice... Os dois tiveram que fazer indução. A Carla teve que passar por indução. E aí... Foi aquela coisa, massagem, a gente ajudando, tal, exercício na bola, de pilates e tal. E a gente queria parto normal. E aí a gente teve parto normal nas duas situações, o que para mim é muito assustador, a quantidade. Eu lembro que a gente tinha um painel assim com as cirurgias, né, previstas. Na verdade é cirurgia porque é a cesariana, né? E eram 25 cesarianas só. A minha ex-mulher, a gente acabou separando, como parto normal. Então, é um pouco assustador. O Brasil, realmente, nisso é um problema. Todo mundo... muito assunto por aqui, né? Sim, no meu caso, foram também 2 cesáreas. É assim, acho que passa muito pela escolha da mulher, mas eu acho também... E aí vai quase que uma crítica, assim. Eu acho que criou-se uma indústria. Eu acho que os médicos já começam a incutir na cabeça das mulheres, aquelas que não estão determinadas, né? Não, eu vou ter o parto normal. É difícil, a mulher acaba ficando num momento inseguro e ela acaba optando pela cesárea. Eu lembro que eu fiz uma matéria, até pela Record, no Domingo Espetacular, em Pirenópolis. E tinha um projeto lá em Goiás que era para estimular o parto normal. E eu achei aquilo muito legal, porque a estatística brasileira é meio absurda, assim, né? Porque é mais fácil para o médico e tal. E aí o médico que faz gravidez, parto normal, é mais caro. Você paga mais caro para ter. Porque ele passa mais horas, né, disponíveis. Mas não, aí... os dois, um nasceu no Rio, outro nasceu em São Paulo. Os dois, era previsto para... A gente entrou de manhã, era para nascer à tarde, assim. Os dois nasceram de madrugada. A gente ficou mais de 15 horas ali esperando. Faz diferença. E aí, Edu, assim... Só tinha eu quando nasceu o Pedro. Sabe aquela coisa de, meu filho, olha aqui, ó, mostrando todo mundo, eu levei, só pra tirar a chifra, eu levei no vidro assim, falei, tinha ninguém. 3 da manhã, quem que ia estar lá? Ninguém aguentou ficar esperando. E uma coisa que eu ia te perguntar, assim, você consegue explicar, de fato aí é amor à primeira vista, né? Eu falo assim, que pra você se apaixonar pela sua mulher, namorada, esposa... Tem um processo, né? Você conhece, acha interessante, começa a ver os gostos e tal. Pô, a pessoa é bonita. Agora, um ser surge... Tudo bem, hoje em dia tem aquele ultrassom 3D que você vê, mas você não viu a cara da pessoa. Como é que explica esse... Ali, a primeira vez que você olhou pra Alice, tipo... É muito louco, né, cara? Muito louco. Você olha assim... Eu lembro que eu fiquei sozinho com ela a primeira vez no quarto da maternidade. Eu olhei pra ela assim... Eu falo isso pra ela até hoje, né? Eu falei 1.500 vezes pra ela. Aí eu olhei no seu olho e falei, a gente vai ter que se dar bem. Eu falei pra ela assim. E outra coisa que eu falo é que tem um bar aqui embaixo, que a gente tá gravando bem perto da minha casa, por isso que eu tô falando aqui embaixo. Você conhece bem o bar. E aí a gente foi, eu, minha irmã e minha ex-mulher, no bar, na véspera do nascimento. E ela tomou um chopp. Eu acho que tudo bem. Aí eu falei, Alice, aqui que você bebeu um dia antes de nascer. Toda vez você fala pra ela. Toda vez. E a gente passa todo dia e ela não aguenta mais escutar. Mas, cara, é isso. Você olha e tem uma coisa no olhar assim que fala, pô, eu sou sua filha, eu sou seu filho. É uma coisa muito louca, né? Muda a vida. Muda, né? Muda. Talvez um dos momentos mais determinados. A vida tem várias mudanças, né? Se você for parar pra pensar. Um casamento ou... Muda. Eu sou outro sujeito. Sim. Eu sempre fui um cara muito amigo dos meus amigos. Muito... Me considero, né? Assim, atencioso com as pessoas ao meu redor e tal. Mas eu tinha um pouco de egoísmo de fazer as minhas coisas. E com você sendo pai, você vai ser altruísta. Você vai olhar para eles. Não tem como, né? E aí a vida me transformou um pouco nessa exigência. Porque desde que eu me separei há 2 ou 3 anos, a minha ex trabalha de dia e eu trabalho à noite. Eu apresento o programa na madrugada. Então o meu dia tá... mais ou menos livre para eles. Então, levar em médico, levar em casa de amigo, levar em terapia. O Pedro faz 26 horas de terapia. Agora reduziu para 20 horas de terapia por semana.
incluindo escola, incluindo em casa, Sim. que eu recebo a terapeuta. Mas eu passo muitas horas com eles. Então, isso quando eu era casado já era assim. Eu que levava na escola sempre. Sim. Eu levava, eu trazia e tal. Ou quase sempre, né? Então, essa é uma coisa que... grande parte do meu dia está em função deles. Então não tá errado a gente falar pro pessoal assim, você vai perder sua liberdade. E vai ser bom. Você vai ter menos tempo para você, mas vai ser muito melhor. Não, eu acho que me transformou num cara muito melhor. Isso não tenho dúvida de que esse olhar para o outro te melhora. Mas eu acho que tem um grande risco aí também, de você perder sua identidade, entendeu? Então, isso é uma coisa que, assim, eu venho trabalhando, venho pensando, porque, assim, não tá fácil ser pai nos dias de hoje, né? Então, e eu escutei uma terapeuta falando outro dia que, assim, você vai tentar ser amigo do seu filho. A nossa geração tem muito isso de querer ser amigo. Não, eu vou saber tudo, vou ser amigo. Você não é amigo. Sim. Você não pode ser amigo. Claro, é o que eu falei, você tem que descer ali na idade deles. Eu assisto desenho, eu sei as musiquinhas, sabe? Eu sei. Mas você não pode querer ser amigo, porque senão você perde a autoridade. Então é difícil isso. E a gente tem essa tendência na nossa geração de querer ser amigo. Né, para ser até o contraponto do que os nossos pais foram, que eram mais autoritários. Sim. A gente quer ser uma geração, nesse caso, diferente, né? E eu acho bom, quer dizer, acho bom querer ser amigo, mas tem que tomar cuidado. E outro cuidado é você não perder a sua individualidade, né? Sim. Tem um limite aí. Então, cara, é o tempo todo... Não, agora eu vou fazer uma coisa pra mim. Mas, de certa forma, é aquilo que eu acho que é muito pessoal. A pessoa, que nem eu falo assim, você tem que querer ser pai. Né? Nem que seja uma pequena vontade, você tem que querer. Porque se você não quer, se você, tipo, não quero ter filho, não. Realmente, não tenha, cara, porque dá trabalho, porque você vai perder noites em claro. Tudo isso eu acho que vale a pena, tá? No final das contas, eu acho que vale muito a pena. O que você falou, eles nos tornam pessoas melhores e não tem nada maior na vida, assim. Você não vai deixar nada, legado nenhum. Você tem uma história lindíssima na TV, que vai ser... Mas nada vai ser... O seu legado pro mundo tá ali nos dois, né? E eu acho que isso é muito a questão dos filhos, né? Hoje eu sou pai também do meu pai um pouco. Ele tá velhinho, tá com 88 anos, vai fazer 89 agora. Tem um câncer há alguns anos, que ele tá tratando, que é um câncer que é um mieloma. Por ser mais velho, ele é menos fatal, ele é menos agressivo, é mais controlável. Mas ele tá piorando ano a ano de cabeça e tal. E eu levo ele 2 vezes por semana na fisioterapia. E eu sou muito pai dele também. Assim, quando a gente tá junto, né? Eu explico coisa pra ele e tal. Então, eu posso, nesse momento aqui, gravando hoje, eu tenho 3 filhos. Claro que meu pai é muito menos, né? Sim. Eu vejo ele 3, 4 vezes por semana. Porque eu tenho 2 irmãs também. Mas eu tô até falando do meu pai porque ele olha e a gente se fala, né? Eu e minhas irmãs, assim. Que a gente se olha e tá com ele, é muito bom. Ele tem super momentos de lucidez, dá bons conselhos e tudo. E cara, o que ele colheu, o que ele tá colhendo de amor agora, é o que ele plantou, entendeu? Então a gente a gente quer estar do lado dele. Assim, ele tá com dificuldade para andar, ainda anda, mas dificuldade para andar, dificuldade de raciocínio e tal. Mas eu já ouvi uma frase que o maior sucesso que a pessoa pode ter no fim da vida é estar com seus filhos, né, ao lado. E direto os 3 estão com ele, né? Então, assim, se eu tiver isso dos meus filhos daqui 120 anos... Exatamente. Vai ser muito bom. Mas eu não vejo muito isso, não, e não conto com isso. Eu acho que não contar tudo bem, mas eu acho que você vai colher, entendeu? Você acabou de falar. Não sei se o seu pai pensava nisso. Ele colheu, simplesmente ele colheu. Você está lá não é por uma exigência dele. Você tá lá porque meu você pai quer. virou pai. A minha mãe morreu quando eu tinha 17 anos. Em determinado... Eu preciso mudar esse programa, porque geralmente eu começo e do meio pro fim, eu mudo, né? Eu falo assim, em vez de pai de quem, eu falo, você é filho de quem? Eu tive com o Gotino na semana passada, e aí ele começou falando do pai, eu falei, vamos verter, Gotino, vamos começar do seu pai, então depois a gente volta pras crianças. Você é filho de quem? Você falou do seu pai. Quem é o seu pai, Edu? Meu pai é Lázaro Elias. Lázaro Elias. Jornalista também. Minha irmã mais velha também é jornalista. Minha outra irmã também trabalha com comunicação.
fez relações públicas. Ou seja, todo mundo foi na esteira dele. Mas meu pai é aquele cara que abria jornal todo dia e mostrava pra gente, dava o caderno de criança pra gente e tal. E passou muito do jornalismo, muito de caráter, muito de amor. Minha mãe era mais amorosa, mas acho que é coisa de geração, assim. Mas depois que ela morre, eu era adolescente ainda, né? Ia fazer 18 anos. Sua mãe morreu, você tinha 18? Eu tinha 17 para 18. E aí ele assume um papel ali super bom, super bem. Caraca. Assim, né? De 3 filhos e tal. Você era mais novo? Eu sou mais novo. Mais novo. E aí eu já diversas vezes homenageei meu pai na televisão. Quando eu sei que ele tá assistindo, eu falo pra ele, eu mando um beijo e tal. Falo que tudo que eu sou é graças a ele, porque é uma história que continua, né? Meu pai chegou uma época que ele trabalhava em 3 empregos ao mesmo tempo, em 3 jornais, que a situação era muito diferente de hoje em dia, né? Mas ele foi subindo na carreira e tal, e acabou se tornando assessor de imprensa do prefeito de São Paulo, nos anos 70, do Olavo Setúbal. Então foi um cargo importante. A gente, na época... Tinha até motorista particular, sabe, da prefeitura. Então foi um cargo bom. Assim, então imagino... Depois ele virou assessor de imprensa, o Setúbal era dono do Itaú, ele foi pro Itaú, ficou durante anos como assessor de imprensa do Banco Itaú. Imagino o orgulho. Qualquer pai seria orgulhoso, e a gente sabe por causa da nossa geração e da geração dos nossos pais mais ainda, essa coisa de aparecer na televisão. Agora para os mais jovens, para sua filha talvez já não tenha tanta valia, mas para o seu pai com certeza. Então, curtir o filho dele jornalista na TV, ele deve ter curtido muito isso. Ele fala, conhece ele? Conhece ele? E quem gosta de esporte normalmente conhece. Quem não gosta, nunca me viu. Assim, né? É engraçado. E falando, daqui a pouco a gente volta para as crianças. Mas eu não falo, pai, não fala também, né? Não, tem que deixar, pô, tem que deixar ele curtir, pô. Afinal de contas, ele plantou, ele cuidou. Na hora que tinha que acordar de madrugada, era ele que tinha que acordar. Não, mas duvido que naquela época ele ia acordar. Ele ia trabalhar no dia seguinte. Era outros tempos, né? Primeiro, assim, ia te perguntar desse momento... Ele acordou e cutucou minha mãe, né? Vai lá, Célia. Olha o barulho. Olha lá. Você falou aí dele ser pai, né? Lógico que vocês já eram criados, mas você estava numa transição de adolescência para adulto. Deve ser muito difícil, não consigo nem mensurar. E como é que ele teve essa lida? Você percebeu nele diferenças depois que você perde a sua mãe, de vou ter que ocupar um espaço a mais? Ele ficou muito mais suave, entendeu? Muito mais dócil, amoroso. Aí passaram uns 3 anos, ele começou a... Uns 3? Não, mais uns 5 anos. Aí ele teve uma relação longa, assim, casou e tal. Mas ele virou outra pessoa, realmente, assim. E ele é muito bonito que ele tá sempre... Não reclama de nada, por exemplo. Agora, com essas dificuldades, ele nunca reclama. E quando ele começa a se incomodar com alguma coisa, ele começa a cantar sambas antigos. Vai na boa. Ele vira... tem que abstrair, sabe? De uma forma que é exemplar, assim. E aí eu tento passar isso pro Pedro, meu filho. Hoje mesmo ele falou, papai... Desculpa, eu tô até... Perdão, microfone. Fica tranquilo. Hoje, meu filho acordou dizendo assim que... Papai, eu vi no Google que o mundo vai acabar daqui 3 anos. Falei, eu não sei se ele entendeu mal alguma coisa, se alguém escreveu alguma coisa de previsão. Pode ser, né? Sim, hoje em dia não sabe o que tem, né? Aí eu falei, filho, esquece isso. O Google tem muita coisa errada, não dá pra acreditar. Aí, não, mas vai, eu sei que vai. Não. E aí ele fala, não, esquece. E aí tá assistindo desenho, daqui 2 minutos tá rindo, né? Mas eu acho que eu passei por essa coisa. Tenta esquecer isso, cara. E meu pai consegue isso de uma forma muito boa, assim. Então muita gente, ele trabalhou muito durante muito tempo e quando ele aposenta, para muita gente é um momento super difícil, né, de aposentar, tal, perder aquela rotina. Cara, ele virou a chave, falou, agora eu sou aposentado, tá tudo ótimo, vou fazer o que tenho que fazer. Você falou aí de mais carinhoso, né, mais doce ali. Seu pai é uma geração, lembrando que é uma geração diferente e o que eu acho também, não precisa dizer eu te amo pra mostrar eu te amo. Seu pai era um dos caras que falava... Não falava. Você fala com seus filhos? Falo. Isso tá na quebra de geração que você falou ali, né? Mas não é porque ele não falava que você não sentia ou se você não sente amado até... Sim. Era uma forma diferente, talvez. Hoje em dia ele fala. Fala? Hoje em dia ele fala bastante. Agora, com essa coisa de relação de carinho, né? Eu não sei se você tem isso com o seu Pedro,
Também nível 1 de suporte? Nível 1 de suporte. A única diferença é que o Pedro, o meu Pedro não é oral, ele não fala. Então, a comunicação dele, a gente usa o PEX, se ele quer indicar alguma coisa, ele mostra no aplicativo dele, indica, quero tal coisa para comer. Mas pode ser que fale. Pode ser, mas tem estudos que depois de uma certa idade, 7, 8 anos, fica muito difícil da criança desenvolver a fala. Então, eu nunca pressionei ele a isso. Acho que você também vai poder falar, mas eu quero possibilitar cada vez mais as potências dele, né? O que ele gosta, o que ele é bom, vamos trazer para lá. Eu não jogo peso para tem que falar, tem que ir na aula de não sei o quê. Não, eu quero que ele seja feliz e que ele consiga... Então, assim, acho que não vai falar. Mas se ele falar, tá tudo certo. Se ele não falar, tá tudo certo também. Mas é nível 1, assim. O Pedro se vira sozinho em casa. Pô, Pedro vai fazer tal coisa. Pedro faz não sei o quê. Tem os interesses dele. Tem as questões do autismo, né? De ali tem hora querer ficar sozinho, brincando sozinho. Sim. Você tenta brincar. Tipo, pai, para de mexer o saco, quero brincar sozinho. Mas é nível 1 de suporte. E dentro disso que você tá falando, de pai, quero ficar sozinho, o nível de carinho que eu recebo dele é muito seletivo, assim. Ele escolhe... Ele não fala, e é um pouco difícil pra mim, só pra explicar. A gente tá separado, mas a gente mora próximo um do outro. Eles dormem todos os dias com a mãe e passam os dias comigo. Certo. Então, essa é a guarda compartilhada, ficou assim. Sensacional. O que eu acho bom, porque ninguém tá muito longe, né? Mas com a mãe, por exemplo, a mãe vem buscar na minha casa, ele corre, abraça a mãe e pula no colo dela. Comigo é difícil pra caramba ele me dar um abraço. É muito difícil. Mas eu não posso sofrer com isso, né? Então eu tô aprendendo a lidar de que, assim... E eu vejo que muito autista é carinhoso. Por estar muito nas clínicas, eu já vi de tudo, né? Mas eu vejo... O Pedro é muito carinhoso, assim. Ele gosta do contato. Diferente... Lembrando, né, gente? Autistas, você tem diferentes perfis. Cada um Tem autista que não gosta do toque, tem autista que não gosta do som. O Pedro não tem problema nenhum com isso. E ele adora o toque. É até estimulante para ele. Então ele adora cosquinha... abraço, só que o Pedro tá crescendo, né? O seu tá com 8, o meu tá com 10. Não é toda hora mais que ele quer o abraço. E isso me corta, assim, isso me mata. Porque eu ainda quero aquela coisa dele com 5, 6 anos, com 8. E ele quer menos hoje em dia. Mas essa coisa da mãe, eu acho que você falando, o Pedro também é de um outro relacionamento. Ele não é do meu casamento, ele é de um primeiro relacionamento que eu tive. A gente tem guarda compartilhada também. O Pedro, diferente do seu, eu fico metade da semana e hoje em dia funciona. É meio maluco explicando, mas funciona. Ele fica metade da semana comigo e metade com a mãe. Mas é nítido, ele é mais carinhoso às vezes com a mãe. Você vê ele correndo e abraçando. Assim, é o sexo contrário, né? Eu já conversei com amigos e tal. E, cara, é a coisa maternal. Aí a gente... Desculpa, eu tô... Imagina. Não é emoção, não, ainda. Mas aí a gente encontrou a primeira babá dele, que cuidou durante anos. A gente morava no Rio. A gente foi viajar pra lá. E o carinho com ela é também maior do que comigo, assim. Ela encontrou outro dia e aí passamos uns dias lá no Rio. Ela ajudou a gente e tal. E ele vira pra ela e fala, eu te amo. Ele nunca fala que me ama, assim. Mas eu tenho que reconhecer que aí ele fala, pai, vem... Hoje, depois que ele falou que o mundo tava acabando, ele me chamou pra assistir um desenho com ele. E morrendo de rir, mas assim, 5 minutos depois que o mundo estava acabando de tanto rir, né? E aí ele... Pai, vem ver. Então, esse pai vem ver, aí de repente ele põe a mão na minha perna. Então, cara, eu preciso traduzir isso como um beijo e uma manifestação de eu te amo. Mas não é fácil, né? Sim, eu entendo. Eu preciso pegar... Tem muita coisa, assim... Outro dia eu fui numa peça linda, uma peça que chama Azul. Não sei se você ouviu falar. Era um personagem de teatro de bonecos, autista. Era um menino autista que nascia, tinha uma menina. Ele é igualzinho a história da minha família. Uma menina mais velha, nascia um menino autista. E aí, peça premiada, super boa, de um grupo do Rio de Janeiro. E aí, não era o meu fim de semana de folga, não era o meu fim de semana com eles. Eu falei, poxa, vamos ver a família inteira... Falei pra minha ex, aí fomos eu, minha ex e os dois na peça. E, pô, ele não curtiu a peça, que saiu no meio, foi embora. Acho que não sei se incomodou o tema. Mesmo muito bem tratado, super divertido, com sutileza, ele não gostou do boneco. Ele achava que aquele boneco era ridículo, não sei o quê. E
E aí, na hora de ir embora, a gente foi no mesmo carro, era o carro da minha ex e tal. Aí eu fui me despedir dele, dar um abraço. Aí ele me empurrou, me deu um tapa, alguma coisa assim. Cara, aí eu falo, porra, eu pego meu final de semana em que eu estou sem eles, faço um projeto que eu acho que vai ser uma coisa importante. Até eles verem que eu estou bem com a ex-mulher e tal, né? E acaba tomando um tapa, assim. Aí eu desci do carro, pô, e às vezes acontece, aí, chorando, pô, muito triste, né, assim. Pô, eu peguei horas ali do meu dia pra fazer uma coisa, e aí eu respiro e falo, cara, não dá. Porque o mundo vai ser fechado para ele, né? E eu vejo isso na escola, ele tem poucos amigos, ele tem um amigo que é de verdade um amigo, assim, que vai em casa, eu estimulo, né? Então, assim, eu não posso desistir dele. Então, cara, vira a chave, limpa a lágrima e vai, porque ele precisa muito de mim. Então, tem negócio de hiperfoco, né? Quando ele gosta de um assunto, cara, é aquele assunto. Aí ele me conta já me contou 25 vezes sobre a invenção da primeira faca na pré-história. Agora o foco dele é o Super Mario Bros. Que foi o aniversário dele. Que legal. E o Pedro foi Super Mario Bros. Também. Foi. E Homem das Cavernas. Até eu dei pra ele uma camiseta, a evolução do Homem das Cavernas, assim. E o último é um cara correndo. Ah, legal, legal. E aí ele já me contou 35 vezes da primeira faca da história e tal. E hoje em dia, muitos perfis no Instagram ensinam a gente algumas dicas, né? Fora que eu converso com psicólogas, né? Que tratam com ele e tal. A gente vai tentando aprender, eu tento ler alguma coisa e tal. Aí uma menina fez um vídeo uma vez que era assim... Como encantar um autista. E a primeira coisa era... Escuta o que ele está falando do hiperfoco com muito interesse. Né? Dá muita atenção pro hiperfoco dele, que ele vai adorar isso. Então eu dou. Então é isso, o carinho é um pouco esse, assim. Papai, vem ver comigo. Deixa eu te contar do Homem das Cavernas. Sim, conta, filho, conta. 20ª então, assim, vez. eu tento... Claro, às vezes eu tô resolvendo alguma coisa no celular e tal, mas eu tento não olhar, tento dar um foco nele ali. Porque é uma forma de manifestar o meu amor, assim, por ele, né? E é um mundo diferente, né? É muito legal ter você aqui e ouvir coisas semelhantes, né? E diferentes também do seu filho autista. Até ia te perguntar, quando é que você soube... Assim, tem o processo de percepção e tem realmente o de diagnóstico, né? Como é que foi isso e como é que foi pra você isso, assim, né? Porque não é fácil. Eu acho que você deve ter visto vários vídeos. Quando você engravida, é o planejamento, né? Vai nascer, vai crescer, vai fazer a faculdade, vai não sei o quê, é o caminho pra praia. Todo mundo fala assim, é como ir pra praia, todo mundo sabe como é que vai pra praia. Quando você descobre um filho autista, é como se você mudasse a rota e você tá indo acampar numa montanha. Você não sabe o resultado, mas beleza, vamos lá nessa viagem. Aí chove na montanha, tem você um não vídeo tá que com é muito equipamento. bom. É isso aí. Quando é que quando é que vocês descobriram e como é que foi o diagnóstico? Ele brincava muito sozinho. Até pra gente passar para outros pais, né? Acho que é legal. Ele brincava muito sozinho, era nítido, assim. Então, as crianças vão pro tanquinho de areia, ele ficava do lado, brincando sozinho. Então, Aí a gente começou a desconfiar, alguns comportamentos. A primeira pessoa que a gente falou sobre esse tema era uma psicóloga. Ela achou que ele não era. Aí, quando a gente mudou para São Paulo, um amigo do meu ex-cunhado é psiquiatra infantil. Aí ele falou, olha, numa festa, uma festinha de criança. Começou a conversar, a brincar com o Pedro. Aí o Pedro olha pouco no olho, que é uma característica, né? Pouco no olho. Hoje ele já olha bem mais, assim. Eu acho que ele pode ser autista. E aí a gente fez várias sessões para avaliar e chegou à conclusão que era. Não foi uma coisa assustadora. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 5 ou 4. Não, 5 anos. Porque é isso, né? Alguns rompantes, algumas raivas, assim. Porque o autista tem muita mania, né? É até difícil explicar, mas o cérebro funciona de uma forma diferente. Alguns são metódicos, aquela rotina, para alguns é muito importante. Então ontem ele cismou que ele tinha que levar na escola
o estojo para o recreio. Aí a psicóloga que está acompanhando ele, né, a T, acompanhante terapêutica, falou, não, mas não é, no recreio não é para levar. Não, eu quero levar. E acabou que ele deu um... Não, então pode levar. Aí mesmo levando, ele teve um acesso, a crise de ontem foi essa. Ele tem algumas crises, então, às vezes? Tem. De ter que conter e tal. É... Cada vez mais raro. Sim, mas, isso é importante. E tanto que a última psicóloga que a gente ia acabou cortando, falando, não posso mais ficar com o Pedro porque ele está muito grande e nesse consultório é perigoso. Não dá, eu não me garanto, a gente não garante que a gente consegue conter ele. Mas assim, é o que eu falei, está cada vez mais raro esse tipo de comportamento. Sinal de que as terapias estão caminhando bem, de que ele está se desenvolvendo. Mas assim, você tem os dois exemplos e para você talvez seja diferente. Meu pequenininho hoje, lógico, não dá para ter diagnóstico, ele tem 1 ano e 2 meses, mas eu percebo pelas diferenças do Pedro, ele não é uma criança que está no autismo, assim, né? Eu vejo as diferenças. Mas eu não tive o Léo, que é o pequenininho grande. Como é que é ser pai de uma criança atípica e de uma típica? E mais do que isso, como é que eles se relacionam? Como é que é esse rolê dos irmãos aí? Então, eles se provocam, eles se batem, né? Como irmão, como bons irmãos. O que às vezes eu acho, deixa, podem, né? Também porque você fica, às vezes é um showzinho pros pais, né? Às vezes tá... E eu falo, eu não vou olhar, até porque muita coisa pro Pedro, a indicação é essa, né? Ele tá fazendo besteira ali, falando palavrão, ignora, porque o que ele quer é seu feedback de alguma forma, né? Nem que seja uma bronca, ele quer aquilo, então não é para ter, né? Ele não pode conquistar aquilo que ele quer nesse sentido de te provocar. Então, muitas vezes eu tento deixar para lá, né? E com as brigas, às vezes eu deixo, tem uma hora que tem que intervir, mas assim, porque às vezes a briga acaba ficando mais séria, assim, e pro Pedro acaba sendo, às vezes acaba gerando um desequilíbrio e uma crise. É aquela brincadeira de mão, vai ficando mais forte, ele entra numa crise que aquilo para ele ficou uma coisa muito séria, né? Então, eu nesse momento, eu vou lá e tento cortar, quando eu percebo. Aí, a Alice, que é mais velha, fala, mas você sempre defende ele porque ele é autista. Então, esse é um momento muito difícil para mim. Eu ia te perguntar exatamente isso agora. E ela tem Porque é diferente, mas você não... Mas ela também talvez esteja certa em algum momento falar isso, né? Assim, talvez ela sinta... tá privilegiando ele. Não, eu acho que a gente acaba dando mais atenção. Primeiro que ele é mais novo, segundo que ele tem... Que depende mais. Um transtorno sério. Sim. E aí, é muito louco, porque assim, eu falo, tento explicar para ela, só que ela tem 13 anos, né? Então, para ela captar o que é o autismo é muito difícil. Sim. Mas ela percebe que o irmão é um pouco diferente. Ela percebe. Ela fala, pai, eu convivo com ele há 8 anos, eu sei. Sim. E convive muito mesmo. E muitas vezes ela é legal com ele, boazinha e tal. Mas é aquela coisa, ela quer entrar no quarto, ficar no computador, ou ver uma coisa que não é o que interessa a ele. A gente tenta casar os interesses, né? Ao máximo. Então, levar num filme que os dois queiram ver e tal. Mas aí, outro dia, ela falou, como que foi? Ela falou assim, pai, o Pedro tem umas esquisitices que eles estudam na mesma escola, né? Então, por exemplo, estava no auditório, não sei se era uma entrega de um prêmio, assim, e que ela ia receber. E o Pedro cismou de passar em todas as fileiras, assim, raspando nas pessoas de um lado ao outro do teatro. E meio que cutucando as pessoas. E ela fica mal, ela fica morrendo de vergonha quando essas coisas acontecem, né? Eu tenho dó, mas vou fazer o quê? Vou atrás dele, pego e puxo, falo, filho, fica dentro, tento segurar. Mas outro dia ela falou assim, pai, o Pedro, essas coisas que ele fica fazendo, daqui a pouco ele vai ser alvo de bullying, pai. Aí eu falei, o que você quer que eu faça, filha? Tem que dar um toque nele, pai. Porque assim, ele vai ser alvo de bullying, tem que dar um toque. Filha,
Eu acho que um toque. Bonitinha. Vou dar um toque. Ô, Pedro, não faz isso, porque você vai ser alvo de bullying a vida inteira por ser autista. Você já percebe algum tipo de proteção dela? Porque eu acho que isso vai desenvolver mais com o tempo. Talvez hoje ela tenha só 13 anos. Mas por ser a mais velha, daqui a pouco ela vai entender realmente o que é o autismo, né? E eu tenho até um pouco de dó, porque isso vai sobrar, vai... Respingar nela, né? Ela vai ter, provavelmente, ela vai ter que dar uma força pro Pedro na vida adulta. Mas isso eu acho que talvez crie, tudo bem, mais cedo do que deveria, mas ela vai ser mais madura do que amigas. Ela vai ver o mundo por uma outra forma. Eu acho que... Tomara. Eu acho que, assim, vai ser duro. Hoje eu não vejo nada de... Não vê nada disso. De aprender. Não, esse negócio que eu falei, dar um toque nele, sim. Foi outro dia. Você chegou a ver a série Atypical? Sim, sim. São 2 irmãos, né? São mais próximos de idade. E é uma menina e um menino. Ela viu um pouco também, mas acabou não gostando, mas viu um pouco. É que é uma outra fase, né? A menina lá tá mais velha e tal, mas eu acho que talvez seja isso. E a menina, na série Atypical, ela sente esse sofrimento de, tipo, meus pais cuidam muito do meu irmão, não ligam muito pra mim, mas ao mesmo tempo, em determinado momento, é o irmão dela. Tipo, peraí, ele pode ter as dificuldades dele, mas ele é meu irmão. E eu acho que isso vai ser natural. Não vai precisar... Acho que são fases. Ela tá vivendo uma fase de menina, né? E muito egoísmo, né? Na adolescência e tal. Eu tenho... Ela também... Ela tem TDAH também, a Alice. O TDAH, inclusive, é uma coisa que muitas crianças, né? Acho que muito mais que o autismo. Só não é muitas, tão identificado. Ela não tá tomando remédio. Ela foi diagnosticada agora, assim. E é mais hiperativa do que déficit de atenção. Sim. Mas ela tem, assim, a coisa do vício no Instagram, no TikTok e tal. Assim, já tava namorando uns caras virtualmente, sabe? Com 13 anos, cara. Aí a gente interveio com... muita terapia já fazia, mas assim, ficou um foco mais específico, mais sério. Porque assim, cara, isso aqui é um... É uma exposição desnecessária para uma criança de 10 anos. A gente botou um limite de horas no celular, no computador. O Pedro utiliza? Não. Utiliza o meu. Assim, quero pesquisar uma coisa. Sim, tá. sim. Não, o meu... ele eu não vou dar, não. O meu Pedro, ele tem, sei lá, tem uma tela, tablet, mas sem a internet, então ele não tem acesso a TikTok ou não sei o quê. E ele tem os jogos educativos, alguma coisa que eu baixo, um jogo Mario que você falou, ele adora. Então, assim, ele tem os jogos dele, mas também por tempo, né? Você não pode largar a tela. E isso, vamos lá, não só para autistas, né, Edu? Eu acho que hoje em dia os pais, infelizmente, eu vejo em muitos casos, o pai solucionando o problema dando a tela para a criança. Eu fiz isso muito também. Eu também tive os meus momentos. Você tá num restaurante que tá gritando. Mas eu digo até às vezes em casa, viu? Eu já presenciei, tipo, em casa, tipo, só... Mas assim, é um problema seríssimo, né? É seríssimo. Outro dia eu estava vendo uma entrevista na Globo News, eu não vou lembrar o nome da médica, mas da presidente da Sociedade Brasileira de Médicos, tá assumindo agora, foi do Roberto Dávila. Cara, ela associou o uso de celular, muito tempo, com a alimentação desregrada, muito... alimento processado. Sim. Então, os brasileiros estão engordando de uma forma assim, super não natural e estão olhando na internet que a influencer é linda, perfeita, faz tudo. Ou seja, ele sofre. Então, assim, eu sou gordo, eu sou horrível e eu tô... E comparando algo uma coisa que não existe. Depressão então, breve, né? É a grande pandemia de problemas mentais para adolescentes. Então, ela falou que o suicídio é a principal causa de mortes dos jovens hoje em dia. Quer dizer, é muito sério isso e parece que a gente não está tentando. Então, o que o celular pode trazer de mal. Sim, eu acho que nessa idade é só mal. Acho que não tem... mas ele pode... Cara, não, vai brincar. Eu acho que não tem... infelizmente, eu acho que isso aqui para as crianças e para adolescente é um mal, realmente. Para adulto já não tem controle. Já não faz, exatamente, já perde controle. E eu sentia para Alice que era muita informação. Quando a gente tirou um pouco, diminuiu o número de horas dela com o celular... Ela ficou muito melhor, porque ela sofria com aquele excesso de informação. E é coisa que ela não consegue processar de vez em quando. Mas a gente às vezes não consegue, né? Tá lá o WhatsApp, isso aqui, eu trabalho, você fala, pelo amor de Deus. Eu hoje em dia chego em casa e deixo o celular de lado por um tempo, é até bom. O nome dos dois foi você que escolheu? Foi em conjunto? Foi.
Alice e Pedro, 5 letras, os dois. Alice é o nome... Célia era minha mãe. A gente usou as mesmas letras para homenagear de uma forma diferente. Até um dia eu vou fazer uma tatuagem com isso. E Elias é sobrenome? É sobrenome? Tem alguma descendência? Não. Não? Não. O meu tataravô chamava Elias, era o nome dele. Ah, e aí ele passou. Era Elias Severino de Godoy. Então era o nome da minha família era o nome do meu bisavô, tataravô. Quando nasceu o filho dele, que o Godoy, que era para ser meu sobrenome, o Godoy voou para algum lugar. Aí ficou... aí nasceu meu avô. Então era meu bisavô. João Elias Severino. O Godoy dançou. Ficou Elias. Aí meu pai é Lázaro Elias Severino. E minha mãe falou Severino não, deixa o Elias. Que Severino ela achava feio. Sim. E aí ficou Eduardo Elias. E não tem uma descendência. Então, eu vou te perguntar, porque agora é um momento que eu vou colocar aqui. Tem um pessoal que são meus amigos, né? São jornalistas, inclusive, hoje moram na Espanha, foram para a Itália e criaram uma assessoria de cidadania italiana. O Brasil é uma das maiores colônias, né, de italianos. É a Gromboni assessoria, a gente vai colocar aqui. Você tem alguma descendência? Ou nesse caso? Nenhuma. Nacional. Produto nacional. Até onde eu sei, era tudo brasileiro. Trabalhava em fazendas. Entendi. Todos do interior. Então você não tem, nem você, nem a Alice, nem o Pedro tem direito à cidadania. Não, a Alice já tem cidadania italiana. Ah, é? Cidadania... Então... Não, a mãe tem. Acho que tá no processo, eu acho. Tá no processo? Vou até pegar aqui. Porque os dois, eu sei que a Carla estava trabalhando para os dois terem a cidadania. Ah, que legal. O sobrenome dela é? Manetta, com 2 T's. Ah, italiano. Manetta, Então, e aí eu falo um pouco de italiano. Quando a gente foi para a Itália, porque eu trabalhei na Itália colhendo maçã. Que legal. Quando era mochila na Europa. Sim. Eu era modelo, né, quando eu era moleque. Pô, eu não sabia dessa sua faceta. Fazia muita propaganda de televisão desde criança. Aí... Foi para Itália eu fui como modelo para a Alemanha. Aí eu trabalhei no Japão, depois eu fui para a Alemanha como modelo. Que legal, cara. Aí na Alemanha não deu muito certo, assim. Aí acabou o contrato. E eu encontrei os amigos, saímos viajando e tal. Aí tava acabando a grana, eu fui colher maçã na Itália. Que cidade? Eu aprendi a falar em Trento, no norte da Itália. Onde foi o concílio de Trento. A minha família é de Padova, Vêneto, também acho que é mais norte, mais pro canto. Trento é lá no norte. Depois vem Bolzano, que é uma cidade na divisa com a Áustria. Sim. É na fronteira com a Áustria. E lá já fala meio italiano, meio alemão. Então você parla italiano. Então, aí aprendi a falar um pouco. Aí os motoristas de táxi falavam assim, mas como? Lei sei italiana, não fala niente. Então eu sempre falava, não, ela é italiana, eu não sou. Mas que casino? Bom, então os filhos têm direito. Bom, se você aí, às vezes não é por parte de pai, como no caso do Edu, mas se você tem algum familiar, às vezes o cara tem curiosidade, nem sabe, né? Pô, meu sobrenome parece meu italiano. Entre em contato com o pessoal da Gromboni Cidadania, eles estão lá no Instagram, manda uma mensaginha para eles te respondem. Às vezes se você não tem documentação, eles podem fazer uma pesquisa e aí só depois você entra com o processo de cidadania. Eu comecei com o meu, Pitinato, meu bisavô era italiano, então vou tentar meu passaporte é meu e dos filhos. É uma grande vantagem, né? Se a Alice puder ter, vai abrir porta. Ela pega o passaporte via mãe e as aulas de italiano via o pai. Mas, seguindo com o nosso papo ainda de família e até acelerando um pouquinho para não tomar muito seu tempo, eu vim com uma camiseta hoje, aqui ó, quem não conhece, né? O corredor sabe, mas é da Maratona de Nova York. Para muitos, a maior maratona do mundo. É a maior em número de pessoas, né? E eu pus essa roupa não é marra não, é porque eu tô frente a frente a um maratonista, um corredor. A corrida, ela entrou na minha vida muito por causa do meu Pedro. Eu sempre gostei de esporte, comecei a trabalhar com esporte e abandonei o esporte. Eu jogava basquete, abandonei o esporte completamente, engordei. E aí veio o Pedro, as dúvidas, não sei o quê, e eu me encontrei na corrida, foi minha terapia. Até eu começar a fazer terapia, realmente. Eu queria saber como é que a corrida entrou na sua vida e o quanto ela te auxilia ou quanto ela permeia a sua vida próximo dos seus filhos. Seus filhos já devem ter visto você correr, chegada de prova. Ah, sim. A Alice, bebê com 1 ano de idade, ela estava no meio da maratona de Buenos Aires que eu fui correr em 2011. Que legal. Eu já levei
a Alice para correr em prova, essas provas kids. Tem uma foto bem legal dela correndo com o cabelo bem para trás, assim. Aí outro dia ela falou, papai, aquela prova eu cheguei em 5º, 6º lugar. Eu falei, não, filha, você foi segunda. Ela correu bem e tal. São baterias, né? Sim, de sim. 10 crianças. Então, na bateria dela, acho que ela foi segunda. Mas assim, ela joga vôlei e tal. Meu sonho era... Eu tô tentando fazer com que ela corra, que eu vá correr e ela vá de bicicleta. Sim. Que eu acho que dá samba, assim, ela tá curtindo andar de bicicleta e tal. Mas ela tá obesa. Tá. É uma fase... E, cara, outro dia eu dei um cartão pra ela, o ano passado. Porque terça e quinta ela faz... De manhã ela faz escola e à tarde ela faz inglês, na própria escola. E aí eu falei, bom, eu vou dar um cartão pra você. Você pode almoçar na escola, mas é pra almoçar, tá? Aí, pô, ela me mandava fotinho do prato dela, equilibrado e tal. Aí parou de mandar. Cara, aí eu deixei. E ela não emagrece. Aí você foi ver. Aí eu fui ver, cara, era pizza, esfirra. Bem que esfirra eu acho até bom, assim, né? Mas muito doce, muito chocolate. E eu deixei. E pelo cartão da escola eu conseguiria ver. Então foi falha minha. Também olha falha que pai sua. de M que eu sou. Então é isso. Pai também é ser culpado, né? É uma culpa diária, quase, né? Cara, eu errei. Então, assim, aí tem o meu trabalho de falar, não. Que nem eu falei que o Pedro, qualquer carinhozinho eu tento abraçar pra mim, eu tento olhar meus acertos. Eu tenho uma tendência a maximizar os erros. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender muito a não fazer, sabe? Tem que, cara, olhar as coisas certas. E aí o que eu tava falando de ter um tempo pra você, pra mim é muito na corrida. É muito válvula de escape pra mim. É muito importante o esporte. Eu costumo correr um dia, musculação no outro, eu vou alternando. Sim. Corrida e musculação, né? 2 ou 3 vezes por semana eu faço musculação. Eu acho enorme, assim. Eu acho que... Mas eu concordo com você com a válvula de escape. Musculação é mais apoio também, né? Pra quem não sabe, correr não é só correr, né? O cara precisa fortalecer, não vai machucar, ele tem que ficar sem correr. Não, se você fica sem musculação, piora muito. Não, pra mim uma válvula de escape também era com relação no momento ali do Pedro, me ajudou a entender muita coisa, e o processo de correr uma maratona, eu falo assim, não é que todo mundo tem que fazer não, mas... Tenta ali um dia correr, participar de uma provinha de 5 km, não precisa ser a maratona. Vai te fazer bem, não tem como a corrida não fazer bem. Fisicamente e psicologicamente ela vai fazer muito bem. Tem alguma maratona já marcada? Eu vou pra minha 15ª maratona. Eu tenho 4 só. 4? 4. E posso perguntar que média, assim? Minha mais baixa é sub-4, 3,59. Eu dei a vida pra chegar a 3,59. Sub-4 já é uma beleza, né? O sub-4, pra quem não sabe, é abaixo de 4 horas, né? Já é uma marca uma marca baixa pra amador, mas é uma marca. Agora tem o pessoal, você corre pra quanto? Você deve correr pra umas 4,5, umas 3,5. Minha melhor maratona eu fiz 3,32. 3 horas e meia. Mas agora, as últimas, saiu ali... 3,48. Não, já tá um nível. 15 minutos é muito tempo na maratona pra mim. Quem sabe um dia eu chego lá. Mas eu tô sonhando com 3,40. Eu vou pra Porto Alegre em junho. E eu tô treinando com 2 amigos jornalistas também, mais ou menos da mesma idade, que é o Sérgio Xavier, que tem um blog. Sim, que tem um livro, que né? É do Sport TV, ele escreve sobre corrida. Ele é pai? Ele é pai de já faz esse... 2 adultos já. Não tem problema, mas eu gostava. O papo com ele renderia muito por conta da corrida. Ele é muito bacana, é um cara muito legal. E o Chico Barbosa, que trabalha numa editora de livros de mesa. Eu li o livro do Xavier, o do... Operação Portuga? Demais. Esse livro é maravilhoso. Ele fez uma nova edição agora esse ano, atualizada com os personagens, que era um desafio de quem ia conseguir pegar um tempasso de um cara que era o Portuga. E a história é muito boa, tem morte, tem... Que demais. É um livro, os caras têm que... E eu não sou esses caras. Porque no livro você vê que eles são psicopatas da corrida a ponto de passar mal em treino. Sim. Eu nunca cheguei perto de passar mal num treino, por exemplo. Já aconteceu em corrida. de estar num calor extremo no Rio de Janeiro, sem sombra. E eu me senti mal e eu ter que parar de correr antes de passar mal. Mas eu vejo muita gente muito próximo do limite de passar mal, desmaiando. Né? Tem que saber. Então, assim, a minha assessoria chama Ranfan. Sei qual é. Então, corrida e diversão. Um pouco. Sim. Então, é muito essa preocupação de saúde acima de tudo, entendeu?
Legal. Não de faca na caveira. E eu acho legal de ter você aqui como pai, que assim, a gente tá falando para pais, né? Experiências paternas. Praticar esporte é muito bom pro pai, né? A gente tem que lembrar de longevidade, de ter uma vida... Não adianta ser só aquele pai que chega do trabalho e não consegue brincar com seu filho. E o esporte vai te trazer isso, né? Você ter o pique. Até carregar o moleque. O Pedro até hoje eu carrego, se precisar. Assim. Dormiu ali. Tá com 8 anos, grandão. Tal. Vem aqui. Já não cabe na bicicleta atrás, que é até 25 quilos. Acho que ele tá com 30. 30 e pouco. Ele é magrinho, mas... Sim. Mas eu carrego 30 quilos numa boa. E é um exemplo, né? No final das contas, eles estão vendo você correr. Eles poderiam estar vendo você fazer qualquer outra coisa. Por mais que eles não absorvam... Eu acho que exemplo, às vezes, não absorve imediato. Você fala assim, minha filha não tá correndo agora, tá talvez um pouquinho acima do peso. Mas o exemplo tá ali. Ela tá vendo. Aquilo tá... Ela joga vôlei. Agora eu fiz um acordo com ela. Ela vai fazer mais um esporte. E eu levo ela... Eu a levo, para falar corretamente. Eu a levo toda... 1 ou 2 vezes por semana na academia de musculação. Né? Então, o melhor momento que eu tenho com ela na semana é esse. 1 ou 2 vezes por semana, que legal. Eu pego a Alice, vou na academia, é um estúdio pequeno, ela já conhece as pessoas. Sim. É o momento que eu vejo que a gente tá mais junto, que a gente consegue interagir. Ela me provoca, fala que eu tô velho, fala que eu faço careta na hora de puxar um ferro. E aí eu contrato um professor para ficar com ela, né? Para orientar. Sim. E ela faz boxe. Legal. Então, assim, não adianta falar, puxa, ela tá obesa. Eu tô tentando fazer uma coisa saudável. E é um momento de vocês, um momento saudável. Poderia ser um momento de vocês que não fosse algo produtivo. Mas assim, de novo, eu tô tentando aqui mostrar o lado real, né? Aí ela fala assim, ela tá dormindo, eu vou lá, acordo. Filha, vamos que tá na hora da academia e tal. Não, hoje eu não quero ir. Hoje eu tô com dor de cabeça, eu tô menstruada, eu tô com Joanete, ela inventa unha encravada, ela sempre tem uma desculpa. Quase nunca ela quer ir. Mas também um pouco da idade. Aí eu fico super chateado. Porque assim, cara, a gente espera uma retribuição, um reconhecimento. Esse reconhecimento não existe, não vai existir. Talvez ele venha muito no futuro, né? Quando ela for mais adulta. Agora não vai ter. Mas, cara, tem que ter uma maturidade pra falar, não, filha, vamos, depois você gosta. Então, ultimamente eu tenho que ser... Você vai, você vai. E aí acaba que toda vez que ela vai, ela gosta. Entendeu? Quando é só se movimentar. Edu, a gente vai caminhando pro fim. Eu vou fazer algumas perguntinhas. Pô, falar de filho... Se tivesse plateia aqui... É que eu gosto de falar de filho pra caramba, assim. Mas você tem o seu trabalho, eu tenho o meu, enfim... Mas vamos lá. O que é ser pai da Alice? É um desafio, uma aventura, mas é uma aventura maravilhosa. Quando eu vejo o sorriso dela, o olhar brilhando para mim, assim, quando eu vejo o orgulho que ela tem, que ela, de vez em quando ela deixa escapar. E aí é isso. Às vezes orgulho parecido com o do meu pai, né? Ela tem amigos que adoram futebol. Que falam, nossa, o seu pai é o apresentador da SPN? Nossa, eu sempre vejo. Mas mais do que esse orgulho, é o orgulho do homem que eu sou, da atenção que eu dou pra ela. Sim. E tal. E, cara, é uma vitamina ver o sorriso dela pra mim, que não tem preço. Assim. E eu vou buscá-la na escola todo dia. Ela, no meio dos amigos, assim, ela pega no meu braço. A gente desce de braço dado, assim. Ela pede para eu dobrar o braço para ela segurar. Então, ela não tem vergonha de mim. Sim, é muito adolescente de 13 anos. Sim. Pô, pai, me espera lá embaixo, me espera lá fora. Isso faz tudo valer a pena. Né? Isso paga tudo. O que é ser pai do Pedrão, do Pedro? Do Pedro é um desafio a mais. Pelo autismo... eu acho que é um processo de aprendizagem. Os dois têm em comum isso, né? Um processo de aprendizagem, mas pelo autismo é um processo mais intenso de aprendizagem, diário, mas também, quando ele me chama, o pouco feedback que eu tenho, por exemplo, ele não pega, a gente não ia de mão dada para a escola, porque eu levo o Pedro e trago a Alice todo dia. Agora ele está indo de mão dada, vai me contando história. Tal. Então, a gente tem que reconhecer os pequenos ganhos que a gente tem. As pequenas conquistas, elas são lentas, mas no final das contas é uma rampa que você vai ganhando.
E é um desafio, mas também que, cara, é muito bom. Eu geralmente pergunto para as pessoas assim, o Brasil é um país onde tem muito abandono parental, né? Principalmente pais. Pais que abandonam, criança que nem sabe quem é o pai que separa e sai fora, às vezes a criança até sabe, mas o cara não tá ali. Mas no seu caso, eu quero perguntar uma coisa também que é muito específica pra gente que é pai de autistas. Eu sempre vi muito em clínica, mãe. São raros os pais. São. E tem muito abandono de pais em caso de crianças autistas. O que você diria? É difícil? Eu sei que é difícil. Você sabe que é difícil, que tá na pele. Mas, cara, eles precisam mais da gente. Você acabou de falar, né? Do que uma criança normal. Precisa muito mais atenção. Eles demandam... Até por isso, né? A sociedade, ele vai ter poucos amigos. Então, cara, você tem que estar ali, ser firme. E é verdade, a clínica de tratamento, que eu costumo ir também, é muito mais mãe. Só que assim, eu acho, no final das contas, eu acho que a recompensa virá nessa forma. Sim, nem que seja pequenas respostas, assim. E aí você vê um sorriso. Cara, ele adora ir no cinema, por exemplo, né? Aí, pô, quando ele sai, quando ele dá uma gargalhada no cinema... acaba me abraçando sem querer, porque ele não é muito de dar carinho. Mas, cara, isso é maravilhoso. Quando a resposta vem, e é disso que a gente tem que se alimentar, né? E vale a pena. E assim... os desafios eles me parece que eles transformam, multiplicam a alegria no final, né? Então, o que eu vou ter de retorno com o Pedro, o que eu tenho tido, acaba multiplicado pelas dificuldades. Sim, faz todo sentido. Eu acho que é isso muito sobre... Esse podcast surgiu com a minha ideia de, tipo, cara... Às vezes você tá aí, não tem uma boa relação com seu filho, ou você deixou de ter uma relação com seu filho, ou você nem conhece seu filho. Cara, vai atrás. Primeiro que não dá pra você pegar o tempo que você perdeu, mas dá pra você pegar o tempo daqui em diante. Participar da vida de uma criança, de um adolescente, nunca é tarde e vai fazer a diferença mais do que qualquer outra coisa. Mais do que pagar uma pensão. Se você é aquele cara que paga pensão e não faz muito parte da vida do seu filho, faça parte da vida do seu filho. E lógico, pague a pensão também. Mas esteja presente. E sobre paternidades, histórias, e esse podcast é sobre isso, a última pergunta eu quero terminar, né? Lógico que com todo respeito e que você fale, você acabou de falar que seu pai está com 88 anos, né? E é um pai de 88 anos. E isso é muito legal. Então, todo meu respeito ao seu Lázaro, né? Eu sei que a vida é finita, né? E a gente tem que lidar com a finitude, né? Vai acabar em algum momento. Eu perguntei o que é ser filho, o que é ser pai da Alice e do Pedro. O que é ser filho do seu Lázaro? É olhar sempre o lado positivo das coisas, é sempre deixar o problema no lugar onde ele tem que estar, naquela caixinha. Se eu tiver metade do que ele tem dessa capacidade de abstrair os problemas, eu vou ser um sucesso na vida. Porque o sucesso não é profissão, o sucesso é viver bem, né? E estamos aí na batalha. Aí, ó, pra vocês que não conheciam esse lado do Edu Elias, eu não sabia que ele tinha sido modelo, eu sabia que ele era corredor, maratonista, já foi modelo, colheu maçã. Outro dia eu botei uma propaganda no Instagram, quem quiser ir lá, Edu Elias. Isso, vamos lá, depois eu vou deixar lá no E eu sou péssimo nisso. Eu também sou. De redes sociais. Não é muito da minha geração, eu admito. Mas eu tô ali, de vez em quando eu boto umas coisas. Aí outro dia me mandaram uma propaganda que eu fiz 30 anos atrás. De modelo? Era um cara... É um cara super legal o perfil dele. E que ele mostrou... Esses eram os comerciais em 94. E aí tinha eu lá falando e tal. Vou procurar pra ver. E aí as pessoas, olha só... E as pessoas me reconheceram. Que demais. Você não quiser. Passaram 30 anos, mas ainda... olha o Edu novinho. Que demais, tá aí, Edu Elias, que já foi modelo, mas você, lógico, pode acompanhar ele no jornalismo esportivo, às noites Sport Center, né? Sport Center. Você que é mais notívago ali, tá aí à noite, fica bem informado. É o horário dos fortes. Dos fortes, exatamente, De quarta-feira costuma ser da 1 às 2 da manhã. Eu já assisti mais, às vezes o horário eu tô entrando de manhã, mas eu gosto muito da programação da ESPN, gosto muito do seu trabalho. Obrigado por estar aqui. É muito legal conhecer um outro lado da pessoa que você já sabia. Eu sei quem você é como jornalista, mas, parabéns pelo pai da Alice, por ser pai do Pedro.
E principalmente parabéns pelo papai aí, pelo seu Lázaro. Valeu, obrigado. Muito bacana falar da minha principal ocupação e da minha maior aventura na vida aqui. Edu Elias, valeu, Bruno. O pai do Obrigado. Pedro e o pai da Alice. Foi um prazer. Valeu, parceiro. Obrigadão. Abração.